Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Nesse vídeo trarei as análises de futebol dessa terça-feira, dia 10 de março de 2026, data onde teremos aí os primeiros confrontos de oitavas de final da Copa Champions League, né? E teremos aí também Copa Libertadores na sua segunda fase de pré-Libertadores, né? E também um jogo aqui de Campeonato Brasileiro, Mirassol e Santos. A gente vai, portanto, falar sobre esses jogos aqui nessa data de amanhã. Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu trarei para vocês as minhas análises para esses jogos. Se você não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever, deixar o like aqui para fortalecer o nosso conteúdo e, é claro, ativar as notificações aí para receber sempre conteúdos novos, beleza? Bom, começando aqui pela Champions League, às 14h45, a gente tem Galatasaray e Liverpool, né? Duas equipes aqui que se enfrentam nessa rodada de oitavas de final. A gente teve aqui a equipe do Galatasaray, se não me engano, passou na fase de playoffs, aqui eliminando, vamos ver se a gente consegue aqui ampliar aqui para ver. O Galatasaray eliminou a Juventus, fazendo um grande placar no jogo de ida, se não me engano foi 5-2 para o Galatasaray na ida. Na volta, conseguiu, graças à vantagem no jogo de ida, administrar bem o placar e passou para enfrentar a equipe do Liverpool, que ficou aí bem colocado na fase de liga dessa edição da Champions e, portanto, passou direto para as oitavas de final e decide, portanto, aí o confronto na sua casa. Então, o primeiro jogo será na Turquia com o mando da equipe do Galatasaray, que tem aqui alguns jogadores interessantes, né? Destaque para o Osimhen, ex-jogador do Napoli, principal nome do setor ofensivo dessa equipe do Galatasaray. O brasileiro Gabriel Sara também vem fazendo boas atuações com a camisa da equipe turca. E a gente tem aqui o Lang de um lado e o Yilmaz do outro lado, completando aqui esse setor ofensivo do time do Galatasaray, que é uma equipe bem forte. Ainda tem aí no banco, se não me engano, tem o Icardi e tem outros jogadores interessantes aí também, a equipe do Galatasaray, que podem entrar ao longo do jogo e são jogadores interessantes, tá? Do lado do Liverpool, a gente provavelmente vai ter a equipe titular que a gente vê se apresentando na Premier League, fazendo inclusive boa campanha, a equipe do Liverpool, que nos últimos jogos, aí nesse último momento, entrando 2026 na temporada da Premier League, o time do Liverpool evoluiu bastante sob o comando do Arne Slot. Então a gente viu uma equipe que oscilou bastante aí no início da temporada europeia e agora é um time muito mais consolidado, inclusive tendo o retorno aí de jogadores importantes, com destaque aí pro Salah, né? Um jogador que vinha fora dos planos aí da equipe e que foi reintegrado e está jogando muito pelo Liverpool novamente, está fazendo mais uma grande temporada o Salah pela equipe do Liverpool. A gente tem aqui uma equipe que tecnicamente é superior, tem mais recurso, tem um sistema defensivo que voltou a ser bastante sólido da equipe do Liverpool e, sobretudo, um time com um jogo aéreo muito forte, tá? Então, faltas laterais ao lado da área, escanteios, são jogadas onde o Liverpool leva muito perigo contra os seus adversários. Odd de 1,75 para o Liverpool, odd 4,20 para a equipe do Galatasaray. O time do Galatasaray também é uma equipe leve e que tem como destaque o jogo em velocidade desses jogadores que eu citei aqui para vocês. Então deve ser um jogo interessante, porque a equipe turca, nesse contexto aqui, deve tentar propor jogo contra o Liverpool no jogo de ida, assim como conseguiu fazer contra a equipe da Juventus, onde teve essa proposta de jogo e foi muito bem, tá? Então, acredito que seja um jogo aqui para mercado de gols, embora seja um jogo de ida, e os jogos de ida tendem a ser um pouco mais fechados, mas o histórico recente, principalmente do Galatasaray como mandante, sugere pra gente um jogo bem movimentado. A linha do over 2,5 tá 1,50, ou seja, o mercado também tem bastante expectativa desse jogo ser um jogo over, tá? Eu tomaria bastante cuidado para pegar um lay ao Galatasaray aqui. Era uma entrada que eu gostaria de fazer, no entanto,
Jogando dentro de casa, a equipe do Galatasaray é bastante agressiva e muito provavelmente não nos dê essa leitura para estarmos lei a eles, tá? Se o time do Galatasaray não conseguir colocar pressão na saída de jogo do Liverpool, esse lei ao time da casa pode ser interessante. Mas, mesmo com odds mais amassadas, acho que o mercado de gol pode ser a tendência para esse jogo. Depois a gente vai para os jogos das 17. Provavelmente eu vou estar ao vivo com vocês aqui no canal para acompanhar esses jogos da faixa das 17 horas. A gente tem 3 excelentes jogos para trading aqui na minha visão, tá? O primeiro deles é esse aqui, ó, Atalanta e Bayern. Na verdade é o segundo jogo da série, né? A gente tem esse que vai ser às 14h45 e às 17 temos Atalanta e Bayern, um jogo onde a equipe do Bayern naturalmente chega como favorita mesmo jogando fora de casa. Mesmo sistema, o time aqui que é favorito no confronto vai decidir fora do seu estádio, aliás, vai decidir na sua casa, né? O Bayern decide o confronto, o jogo de volta lá na Alemanha. Então a gente tem aqui a Atalanta com a necessidade de tentar buscar um resultado nessa primeira partida. O que a gente tem aqui do lado do time alemão, do lado do time italiano, que é o dono da casa, né? A gente tem alguns desfalques importantes, tá? O De Ketelaere e o Raspadori são os principais. Provavelmente o Raspadori até seja colocado para jogar alguns minutos, porém não deve começar como titular. Mesmo assim, o forte da equipe do Palladino, aqui o treinador da Atalanta, é justamente um senso coletivo muito interessante. É uma equipe que tem uma troca de passes muito precisa e muito rápida, são toques curtos, mas com objetivo, né? Não é aquela equipe que fica cozinhando o jogo. Então o time da Atalanta, mesmo que seja uma equipe de bastante toque de bola, tem profundidade, tá? Então é um jogo interessante, é um tipo de adversário que a equipe do Bayern não está acostumada a enfrentar no futebol alemão, né? Geralmente os times que jogam contra o Bayern na Alemanha são times de transição mais direta, são times que tentam encurtar a quantidade de ações no momento ofensivo, diferente da equipe da Atalanta, que prioriza com esse volume aí tentar ficar um pouco mais com a bola também. Então vai ser um adversário difícil para a equipe do Bayern. No entanto, obviamente, o time alemão aqui ainda tem bastante vantagem técnica, né? Esses desfalques aqui do lado da Atalanta podem inclusive ser um ponto importante na nossa análise. Do lado do Bayern, a gente tem aqui o Harry Kane como dúvida, e aí entra um contexto de jogos de Champions League dessa categoria, né? A Champions ela é um campeonato que é prioritário para todas essas equipes que chegam nesse momento da competição, então se tiver algum jogador com uma condição que não seja 100% de jogo aqui, ele deve ir para o jogo no sacrifício. É o caso do Harry Kane aqui nesse contexto, que provavelmente deve ser titular mesmo estando aqui como dúvida na própria escalação. Ele é colocado como um dos 11 iniciais nessa equipe do Bayern. A equipe do Bayern veio um pouco diferente para esse jogo, com o Luiz Dias de um lado, o Olise do outro e o Gnabry centralizado. A gente já viu aqui o time do Bayern com formações diferentes, tá? Vamos pegar só um exemplo aqui para a gente dar uma olhada nas diferenças que a gente poderia encontrar nessa equipe do Bayern aqui. O Bayern jogou recentemente, vamos ver se a gente pega aqui contra o Borussia Dortmund. Faz pouco tempo que esse jogo aconteceu. Vamos ver se a gente tem um histórico aqui, ó. O jogo passado, retrasado, aliás, da Bundesliga. Vejam como veio a escalação do Bayern aqui. Na verdade, é a mesma montagem, tá? Tem um que outro jogador aqui que pode não ser titular, mas vem com esse mesmo setor ofensivo, tá? Luiz Dias, Gnabry, Olise e o Harry Kane lá no ataque. Pavlovic e Kimmich fazendo a dupla de volantes. Então o Kimmich ele não joga mais como lateral. Nessa equipe do Bayern ele joga pelo meio. Então a equipe do Bayern ela é o mais titular possível para esse confronto. Obviamente, sem o Manuel Neuer aqui, que é o goleiro titular que está lesionado. Estando com condições, o Neuer também estaria começando. No entanto, aqui acredito que demora mais tempo para se recuperar da lesão. A gente tem o time do Bayern a 1,60 fora de casa e a Atalanta a 4,75, tá?
Não acredito que seja diferente de outras situações aí, um jogo para uma goleada do Bayern fora de casa, mas um back ao time visitante aqui pode ser bem interessante sim, tá? Mercado de gols aqui naturalmente vai estar muito amassado, como as duas equipes têm uma média muito alta de gols nos seus jogos, né? Tá muito amassado esse preço, mas o back ao Bayern de Munique aqui pode ser a melhor alternativa para esse confronto. Na sequência a gente tem no mesmo horário aqui Atlético de Madrid e Tottenham. O Tottenham, embora esteja bem na Champions League, tenha conseguido aí um bom aproveitamento, ficando entre os 8 na fase de Liga da Champions. Na Premier League o Tottenham vai muito mal, então o momento que a equipe do Tottenham atravessa nesse momento da temporada que é bem complicado, tá? O time tem alguns jogadores importantes que estão desfalcando a equipe. Se vocês veem aqui, ó, a lista de desfalques do Tottenham é enorme, tá? Jogadores aqui como o Bentancur, como o Van de Ven, como o Mohamed Kudus, como o Madison, como o Kulusevski, né? São jogadores aqui que seriam titulares nessa equipe e poderiam sim subir bastante o nível técnico do time do Tottenham para esse confronto, né? Então a gente tem aqui uma equipe que está tendo que administrar ausências importantes aí no seu time. Já do lado do Atlético de Madrid, a gente tem uma equipe que, se existe alguma desvantagem aqui, é justamente o fato do Atlético de Madrid disputar o segundo jogo fora de casa, né? Então precisa necessariamente nessa primeira partida ter uma postura de tentar construir um resultado, mas tem alguns jogadores aqui que estão jogando muita bola, que o Llorente está jogando muito bem, o Oblak é um dos melhores goleiros do mundo já há algumas temporadas, o Julian Álvares, que inclusive é um jogador que já foi especulado para ser contratado pelo Barcelona na próxima janela de transferência, né, por uma cifra gigantesca de dinheiro, é um dos melhores jogadores, do setor ofensivo aqui, é o que vive o melhor momento nessa equipe do Atlético de Madrid. A gente tem o Sorloth também, um jogador que é centroavante de característica, aquele de referência mesmo. Então, a estrutura de jogo do Atlético de Madrid para esse confronto especificamente coloca o time com um bom favoritismo frente à equipe do Tottenham, que, repito, não vive um bom momento, tá? Então, acho que aqui o Atlético de Madrid deve colocar um volume de jogo interessante para tentar aproveitar a oportunidade de abrir uma vantagem relativamente grande nesse primeiro jogo já. Então a gente tem a odd do Atlético a 1,53, a odd do Tottenham a 6. Eu gostaria de pegar aqui um pouquinho acima de 1,60 esse preço do Atlético de Madrid para um back ao time da casa, levando em consideração justamente as atuações recentes dessa equipe do Atlético de Madrid, que mostraram aí um time maduro no que diz respeito a volume de jogo ofensivo, a fazer o resultado quando precisa. Teve um jogo do Real Madrid pela Copa do Rei, onde o time já tinha vencido o Barcelona por 4-0, acabou tomando 3-0, não tomou o quarto gol no detalhe, mas é uma equipe que vem fazendo bons jogos, inclusive na La Liga espanhola, que é um campeonato ali onde o Atlético de Madrid está entre segundo e terceiro ali, disputando com o Barcelona e com o Real Madrid, né? Mas é uma equipe que tem condição de fazer um bom resultado no jogo de ida aqui contra o Tottenham, certo? Na sequência a gente tem aqui o Newcastle contra o Barcelona, outro grande confronto para essa terça-feira. A equipe do Newcastle venceu muito bem também na fase de playoff aqui, né? Na fase anterior, bateu a equipe do Qarabag, fazendo 9-3 no agregado. Fez, se não me engano, foi 6-1 no jogo de ida e depois meteu mais 3 gols no jogo da volta, né? O time do Qarabag até equilibrou ali, fez, se não me engano, fez uns 2 gols no jogo da volta, né? Mesmo assim, a equipe do Newcastle teve um volume incrível, vem conseguindo fazer bons jogos. O Newcastle venceu, se não me engano, foi o Manchester City na última rodada da Premier League. Vamos ver aqui exatamente. Aliás, o Newcastle perdeu para o Manchester City. Ele havia vencido o Manchester United, venceu o Manchester United e na sequência perdeu para o Manchester City. Mas vem bem a equipe do Newcastle, vem fazendo aí não vem fazendo uma Premier League tão interessante, mas na Champions League vem fazendo bons jogos,
né? E agora vai enfrentar a equipe do Barcelona, que na minha visão é um dos times que tem mais poder ofensivo para tentar chegar mais longe nessa Champions. Apesar de ter pego uma tabela complicada pela frente a equipe do Barcelona até chegar numa eventual final, mas é um time que tem grandes jogadores. O Pedri voltou muito bem para esse time, o Fermín Lopes está jogando muita bola também, e lá no ataque o Rafinha, que voltou de lesão muito bem, o Lamine Yamal, que é o principal jogador da equipe hoje, e o Lewandowski, que não está na sua melhor fase, tanto que se especula para a próxima temporada trazer um outro centroavante para a posição dele, mas ainda é um jogador extremamente perigoso. Quando a bola chega nele, ele precisa de pouquíssimas chances para marcar o seu gol, e é uma das principais armas ofensivas dessa equipe do Barcelona. Um time que tem bola parada, que tem criação pelo lado do campo com o Yamal, com o Rafinha, que tem a jogada de velocidade também com esses jogadores, que tem a bola de infiltração com o Pedri, muitas vezes também chegando, pisando na área para finalizar. Então é um time que tem volume, tem condição de fazer um volume de jogo interessante mesmo fora de casa, tá? Então aqui alguns desfalques podem ser importantes nesse jogo aqui. Do lado do Newcastle, o Bruno Guimarães está fora por lesão, sem dúvida é o desfalque mais importante da equipe. E do lado do Barcelona a gente não tem aqui o Jules Koundé, lateral de bastante importância também no time, o Frenkie de Jong, zagueiro, e o Christensen também no sistema defensivo. Então aqui algumas baixas importantes, principalmente na defesa aqui do time do Barcelona, tá? Então vale a pena a gente prestar atenção no que essa defesa mista para reserva do Barcelona pode nos entregar, tá? Então tem que prestar bastante atenção aqui. Se a gente for trabalhar um lay ao Newcastle, acho uma entrada interessante. Odd 2,88 para o Newcastle, 2,25 para o Barcelona. Então acho que podemos ter aqui um lay ao Newcastle dentro desse contexto do Barcelona tecnicamente melhor no confronto. Na sequência a gente tem, para fechar aqui de análise, os jogos da noite. Temos o Botafogo pela pré-Libertadores, Mirassol e Santos pelo Brasileirão. Antes de falar desses jogos, queria convidar você a conhecer o trabalho que eu tenho aqui no mercado de overgoals. Eu tenho um e-book que eu produzi aqui com todo o conteúdo, com todo o background aí que eu tenho trabalhando esse mercado de overgoals, e eu trouxe ali a documentação das últimas 6 temporadas onde eu faço esse mercado, tudo detalhado nesse conteúdo que está aqui no link da descrição do vídeo para download, beleza? Então dá uma conferida ali, que eu tenho certeza que pode ser um material de extrema utilidade para você que trabalha ou quer começar a trabalhar no mercado de gols. Maravilha? Outro aviso é o seguinte: quem está junto comigo nesse conteúdo aqui é o Bolsa de Aposta. O Bolsa de Aposta é a plataforma que eu utilizo para fazer trading esportivo nesses jogos. Inclusive amanhã a gente vai estar ao vivo para fazer os jogos da Champions League e eu vou estar operando diretamente no Bolsa de Aposta. Vocês podem acompanhar as minhas entradas. Para isso é só ter uma conta no Bolsa, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e cria a sua conta. Lembrando, para maiores de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade. Falando aqui de pré-Libertadores, a gente tem aqui Botafogo e Barcelona do Equador. Jogo de ida foi 1-1 lá no Equador. Agora volta no Rio de Janeiro, o Botafogo manda seu jogo e é favoritaço contra o Barcelona de Guayaquil aqui nesse confronto. A gente tem o time do Botafogo que já venceu na fase anterior de pré-Libertadores a equipe do Nacional Potosí, um time que o Botafogo conseguiu segurar um bom resultado lá na altitude de 4.000 e tantos metros, né? E agora conseguiu também um empate fora de casa contra a forte equipe do Barcelona, que é uma equipe das mais tradicionais do futebol equatoriano, tem muita torcida e que muito provavelmente vai fazer um jogo duro também, um jogo difícil contra o Botafogo no Rio de Janeiro, tá? O Botafogo muito provavelmente vai ter uma estratégia um pouco diferente da que teve lá no jogo de ida, onde o time focou bastante em contra-ataques, né? Então nesse jogo aqui o Botafogo deve propor um pouco mais, deve sair um pouco mais, já que o empate levaria a decisão para os pênaltis, então o Botafogo deve tentar construir um resultado de vitória ainda no primeiro tempo. Talvez a gente tenha aqui uma boa leitura para back ao time do Botafogo. Odd de 1,57 para o Botafogo, 6,25 para o Barcelona. Eu gosto aqui também do mercado de gols.
O Barcelona, que não tá com o confronto decidido, vai em algum momento ter que sair para o jogo, mesmo que não tenha tomado gol ainda. Então a gente pode ser que o jogo abra para over bem cedo ainda já. A linha do over 2,5 pagando 2,40 é uma odd bem atrativa para um confronto onde as duas equipes precisam pelo menos marcar um gol para conseguir se classificar. Então devem ir para cima. O Botafogo muito mais porque joga dentro da sua casa, tá? Esse jogo aqui é um jogo, a gente sempre recomenda esse tipo de jogo aqui, que o pessoal fique bastante atento à leitura, ao comportamento nos primeiros minutos, sobretudo do time da casa, para entender o que o jogo pode nos oferecer de valor em relação a esses preços. O Botafogo precisa estar bem melhor que o Barcelona para fazer jus a essa odd aqui abaixo de 1,60. Então, para poder entrar back ao Botafogo, espero o time da casa colocando uma pressão muito forte no adversário, um massacre no início do jogo, para poder justificar esse preço aqui, tá? Senão o mercado de gols é uma boa alternativa aqui também. Para fechar, a gente tem Mirassol e Santos no mesmo horário, pelo Campeonato Brasileiro. Pegando a tabela do campeonato aqui, a gente vê o Mirassol fazendo uma campanha já condizente com aquilo que a gente esperava depois da campanha do Mirassol na temporada passada, né? É muito difícil, obviamente, manter um excelente nível técnico que o time apresentou na temporada passada, até porque perdeu ali alguns jogadores, algumas peças importantes nesse time, mas a equipe do Mirassol consegue sim seguir fazendo um trabalho consistente, um trabalho com a mesma identidade, com o mesmo estilo de jogo que desempenhou no ano passado, né? Já o time do Santos, que perdeu precocemente aí o Campeonato Paulista na semifinal, nas quartas de final, na verdade, né? Para a equipe do Novo Horizontino, que foi vice-campeão paulista para o Palmeiras nesse final de semana. O Santos busca aí agora, no Brasileirão, melhorar a sua condição na tabela. Vem de uma vitória no último jogo aqui contra a equipe do Vasco por 2-1, mas tem um jogo a mais, né, que é a equipe do Mirassol, né, o Santos é 13º, o Mirassol é 10º, porém com um jogo a menos, tá? Então aí a gente vai ter ao longo do mês de março essa tabela do Campeonato Brasileiro aqui, os times que têm jogos a menos buscando esses jogos aí para equilibrar o calendário, né? Um jogo muito interessante aqui, na minha visão, para ambas equipes marcam, odd de 1,75. A gente deve ter o Neymar começando como titular do lado do Santos, a equipe do Mirassol também sem desfalques, né? Já temos aqui, inclusive, as escalações. Aliás, a equipe do Mirassol, sim, com bastante desfalques aqui, alguns importantes, como Reinaldo, como Igor Formiga, como Yuri Lara, que foi expulso, o Cariús também está fora por lesão, então sim, tem alguns desfalques importantes nessa equipe do Mirassol, o que pode colocar um pouco mais de equilíbrio nos preços ali, né? Do lado do Santos a gente deve ter o Rony, deve ter o Neymar, deve ter alguns jogadores aqui como o Tassiano, ainda um jogador que pode entrar no decorrer do jogo, né? Enfim, tem algumas peças interessantes na equipe do Santos aqui pra gente observar também, mas sobretudo natural, né, que as atenções estejam bastante em cima do Neymar para ver como é que esse jogador vai atuar no jogo contra o Vasco. Ele fez uma partida brilhante, né? Foi o responsável direto pela vitória da equipe do Santos. Vamos ver como é que o Neymar vem para esse jogo aqui. Se ele conseguir comandar o time do Santos para fazer uma grande partida, podemos até ter uma correção de preço nesse lei ao Mirassol, levando em conta também a grande quantidade de desfalques da equipe da casa para essa partida, tá? Mas é um jogo que vale a gente acompanhar de perto também pro live. Valeu? Era isso, rapaziada. Valeu pela audiência de vocês. Um grande abraço. Nos vemos amanhã no mercado para fazer esse jogo da esses jogos da Champions League às 17 horas, ok? Tamo junto, um abraço. Até lá.